Hoje nós vamos falar de um dos temas centrais mais estudados em psicologia positiva: resiliência. Isso mesmo, nós vamos falar de resiliência. Você provavelmente já ouviu falar nessa palavra, tá? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho mais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema central, um dos temas centrais estudados pela psicologia positiva, tá? Então, para que a gente possa compreender, eu vou seguindo uma linha de raciocínio, tá? Esse termo, resiliência, a psicologia, ela emprestou da física para conseguir explicar sobre a capacidade da alma humana de se recuperar após uma adversidade, tá? De voltar ao seu estado de saúde depois de um infortúnio, depois de ter ocorrido algo ruim, tá? Depois de ter passado por uma dificuldade, uma doença, uma adversidade. Fica mais fácil compreendermos se pensarmos que a nossa alma, a nossa alma humana, ela tem a capacidade igual a do elástico. O elástico, ele se estica ao seu extremo e depois ele volta ao seu estado natural após ter cessado a fonte de estresse. Então, a gente puxa e depois ele volta, tá? Embora você já tenha ouvido falar sobre resiliência, provavelmente, o estudo sobre resiliência ainda é recente, tá? Mas a boa notícia é que está aumentando bastante o interesse sobre o tema. Com o que os estudiosos já nos apontam, já é possível a gente compreender um pouco mais sobre essa capacidade fantástica e imprescindível de nos recuperarmos após uma dificuldade. Então, é sobre isso que eu quero explicar um pouquinho nesse vídeo. Como eu tinha prometido para vocês, a resiliência, ela merece um vídeo só para ela, de tão importante que ela é. Não que os outros temas não sejam importantes, tá? Mas eu quero dar esse destaque para a resiliência. E antes de se falar em resiliência, só para a gente conhecer um pouquinho assim da história, na psicologia, antes da psicologia emprestar o termo da física, na psicologia se falava em invulnerabilidade ou invencibilidade, tá? A invulnerabilidade, esse termo era utilizado para descrever as crianças que apresentavam saúde emocional apesar das dificuldades. Então, a invulnerabilidade seria uma resistência absoluta ao estresse, como se essa característica não fosse passível de mudança, tá? Então, o que vale destacar é que esses termos são antecessores à resiliência, tá? Antecessores à resiliência, vieram antes, mas não são equivalentes, não são termos equivalentes, pois a resiliência é a habilidade, é a capacidade de superar dificuldades. Então, de um modo bem resumido, o resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Em um modo bem resumido, a gente pode dizer que resiliência significa recuperar-se, tá? Se recuperar, é a capacidade de se recuperar, ok? E por que estamos falando de resiliência? Porque a psicologia positiva, tá? A psicologia positiva, ela busca compreender os processos e fatores que proporcionam o desenvolvimento psicológico sadio. Então, não tem como a gente não falar de resiliência. Vocês conseguem compreender a importância do tema de resiliência na psicologia positiva, tá? Então, antes de eu explicar os fatores promotores de resiliência, eu quero explicar um pouquinho sobre como os pesquisadores já conseguiram mapeá-la no cérebro, tá? Isso é muito bacana, né? Em pessoas, o que os cientistas já descobriram? Que em pessoas resilientes, tá, há uma forte ativação no lobo frontal esquerdo, que é associado a emoções positivas. Forte ativação do lobo frontal esquerdo está associado a emoções positivas. Guardem essa informação, porque eu irei retomá-la ao longo do nosso vídeo. Então, guardem bem isso, tá?
pensando em estratégias para a promoção de resiliência, eu vou me ater às estratégias voltadas aos recursos pessoais, tá? Ao nosso capital social. O que é fundamental para promovermos a resiliência em termos de capital social, tá? Proporcionarmos um tutor, organizar clubes, oficinas, encontros, tá? Oferecer aulas para pais, proporcionar espaços de recreação. Então, essas são algumas formas que podemos proporcionar, são estratégias para proporcionarmos a resiliência, o capital social. Então, vocês conseguem perceber que nós profissionais, nós podemos ser esse profissional capaz de promover o capital social? Vocês conseguem perceber isso? Por isso, eu sempre chamo para o workshop, para os nossos cursos de formação, os profissionais da área da saúde e da educação, né? Porque nós podemos ser esse tutor. Por isso é necessário estarmos aptos nas competências socioemocionais, como, por exemplo, resolução de problemas, assertividade, conhecermos atividades para trabalharmos o fortalecimento das amizades, para propiciar a aprendizagem vicariante. Aprendizagem vicariante, gente, é aquela aprendizagem que eu aprendo observando o outro. Nós podemos ser esse tutor. Nós podemos ser esse profissional que organiza oficinas, oferecemos orientações para os pais sobre como criar uma relação parental positiva. Nós profissionais, nós podemos promover tudo isso por meio de atividades divertidas. Por meio de atividades divertidas. Vocês conseguem perceber que nós podemos ser esse profissional? Nós devemos ser esse profissional, nós profissionais da área da saúde e da educação, tá? E, gente, é muito gostoso quando a gente aprende brincando. Quando pensamos em estratégias promotoras de resiliência, tá? Nós precisamos pensar que devemos ter atividades que auxiliam os participantes a construírem sua autoeficácia de modo gradual. Tá? Ensinar estratégias de resolução de problemas, estimular o vínculo, o fortalecimento dos vínculos nos relacionamentos. A gente precisa ensinar a fazer e a manter amigos, a cultivar a amizade. Nós devemos estimular a vivência da espiritualidade, a autodeterminação, auxiliar a construir crenças positivas em relação ao futuro, tá? Promover competências cognitivas, ter espaço para reconhecer e valorizar, né, o comportamento positivo. Gente, isso é muito importante. Dar apoio a tradições culturais que propiciem, tá, o fortalecimento de laços, promover grupos que se pratique práticas de meditação, práticas de interiorização. Recapitulando, tá? Recapitulando. Eu quero promover a ativação do lobo frontal esquerdo, tá? Lembra que a ativação do lobo frontal esquerdo pode ser feita por meio de exercícios intencionais e que essa região é o local das emoções positivas no cérebro, que ao ativá-las de maneira intencional, nós vamos sentir entusiasmo, bem-estar, alegria. E qual é a porta de entrada para as emoções positivas? Apoio social, amizades. Qual a porta de entrada para o apoio social, amizades? Grupos. Grupos. Conseguem acompanhar o quanto que isso é fundamental, o quanto que é fundamental criarmos espaços para que essas oportunidades realmente aconteçam, gente. Isso é fundamental. Para promover a oportunidade de vivências de emoções positivas, de apoio social, espaços de escuta, aprendizagem vicariante das habilidades socioemocionais, nós precisamos criar esses espaços de grupo.
Vocês conseguem perceber a importância da gente, de nós profissionais da área da saúde e educação, criarmos esses espaços? A importância de termos atividades que propiciem esses aprendizados, tá? As experiências positivas, tá? Elas levam ao sentimento de quê? De autoeficácia, de autonomia, de autoestima, e nos auxiliam a ampliar nossa capacidade em lidar com mudanças e adaptações, e também nos auxiliam a resolução de problemas. Se vocês soubessem o que sabemos sobre a importância das emoções positivas em nossas vidas, saberiam que brincadeira é coisa séria em qualquer idade. Brincadeira é coisa séria em qualquer idade para a nossa saúde emocional. Nós precisamos urgentemente, é para ontem, gente, é para ontem, criar ambientes para oportunizar modelos de comportamentos mais construtivos. Nós precisamos oportunizar a ampliação das boas relações de apoio social. Nós precisamos urgentemente. Então, eu vou falar de algumas atividades para ficar mais claro. Como que a gente consegue fazer isso? Quais essas estratégias para criarmos experiências positivas em grupos? Um exemplo, por meio de jogos cooperativos, tá? Por jogos cooperativos. Ah, Miriam, o que é jogos cooperativos? Por exemplo, uma brincadeira que eu sempre faço é a dança das cadeiras, só que é uma dança das cadeiras diferentes. Em vez de sair as pessoas e depois ficar lá olhando os outros se divertirem, não, eu não faço isso. Quem sai são as cadeiras. E o grupo vence por conseguir sentar em uma cadeira só. Então, eu tiro a cadeira e as pessoas ficam. Você acha que eu faço isso só com criança? Essa brincadeira? Só criança brinca? Claro que não. Eu coloco todos os adultos para brincar também, pois é disso que a gente está precisando, tá? A gente está precisando realmente, gente, de cultivar emoções positivas. Nós estamos precisando colocar as pessoas para brincar. A gente perdeu isso, sabe? Afinal, por que a gente está brincando? Nós estamos querendo ativar o lobo frontal esquerdo por meio das nossas brincadeiras, por meio de experiências positivas, né? Então, bora lá brincar. Nós vamos oportunizar essas experiências positivas. Outra brincadeira que eu faço bastante é o mapa do tesouro, tá? Eu escondo alguma coisa com uma mensagem positiva, é claro, tá? E todos devem procurar de mãos dadas, tá? Não é procurar sozinho. Eu dou um mapa para eles se orientarem, então todos juntos vão procurar o objeto escondido, de mãos dadas sempre. E no final sempre tem uma mensagem tipo, uma mensagem positiva, né, do tipo, cultivar a fraternidade é uma maneira de viver o amor, amigos são os nossos maiores tesouros. São essas mensagens, tá? Mensagens, uma caixinha de bis, alguma coisinha assim, tá? Mas Miriam, e no consultório? Eu faço essa atividade no consultório também, junto com os pais, tá? Junto com os pais, junto com as famílias, vem vó, vem... Eu escondo no meu consultório. E eles devem sempre estar de mãos dadas o tempo todo com a criança. Eu faço com os pais também, em oficina de pais, faço com os professores, eu faço bastante essa brincadeira. Vocês conseguem perceber que por meio dessa brincadeira simples, nós conseguimos trabalhar várias estratégias promotoras de resiliência? Vocês conseguem sacar isso? Outra atividade muito bacana que eu também faço é a bola ao centro, tá? Como que a gente faz a bola ao centro? Nós pegamos um lençol, tá? E fazemos um furo no meio. O objetivo é não deixar a bola cair no furo do lençol. Então, e para isso, cada participante tem que segurar em uma ponta do lençol, tá?
Nesse lençol, eu faço como se fosse um alvo, tá? Há lugares de maiores pontos. Quanto mais próximo do alvo, né, do furo, maior o ponto, tá? Então, a função da equipe é fazer o maior número de pontos possíveis. Para isso, eles devem conversar entre si, devem controlar o lençol, tá? Eles devem controlar o lençol, conversar entre si. E quando eles já estão bem afiados, né, no controle do lençol, eu cutuco a bola com uma vassoura, com um cabo, eu vou dificultando essa tarefa, né? Eu vou dificultando, vou colocando novos desafios. E aí eu dou pause, né? Eu dou um tempo para eles conversarem entre si e resolverem o que eles devem fazer para conseguir não deixar cair a bola. Tá? É uma brincadeira simples, né? Mas é muito bacana. E vocês conseguem perceber quantas habilidades nós estamos trabalhando nessas brincadeiras? E eu faço isso no consultório também com os pais, com a criança, faço com adultos, faço com os adolescentes. E é incrível que essas atividades nós podemos realizar com diversas faixas etárias, tranquilamente, gente, tranquilamente. Quando eu falo isso para vocês, que é possível realizar com todas as faixas etárias, eu falo pela minha própria experiência. Lembra que eu falei no vídeo anterior? É importante a gente ter o nosso ponto referência, né? Da onde você está falando? Eu estou falando da minha prática clínica, eu estou falando da minha prática em oficinas, eu estou falando da minha prática em escolas, tá? É importante a gente saber do ponto de referência. E é por eu ter utilizado essas atividades que são descritas no programa de Educação Emocional Positiva e por ter dado certo para mim e para as profissionais que eu oriento, né, que eu quero compartilhar com vocês, para saber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que a gente consegue trabalhar sim, promover atividades que promovam as estratégias para resiliência. Gente, quantas vezes eu já cheguei em um grupo onde as pessoas estavam mal, cabisbaixas, e ao passar nossos encontros, eles conseguiam ampliar seus repertórios de solução de problemas, de interação social, ampliando as emoções positivas. Quantas vezes já aconteceu isso? Até mesmo no consultório, isso é o que mais acontece. E por ter tido esses resultados que eu quero passar esses conhecimentos, os meus conhecimentos a vocês, para dizer como que nós podemos promover saúde emocional. Mas o trabalho, gente, deve ser constante, tá? Deve ser constante. Não é só uma vez. Eu fiz uma vez e quero que a pessoa seja resiliente. Não é mágica, não é mágica. O trabalho é constante, a experiência tem que ser repetida, tá? Não é mágica, é constante. Por isso a importância das oficinas serem frequentes. Repito, por isso é importante as oficinas serem frequentes, tá? Devemos ativar nosso lobo frontal esquerdo, que é o local das emoções positivas no cérebro, de modo intencional e repetitivo. Lembre-se disso.